Fé e oração. As palavras do título poderiam estar na ordem inversa, mas na minha humilde opinião, não estaria correto. Digo isso porque primeiro tenho que ter fé para depois fazer minha oração. Do contrário, não funciona. A definição de fé é bastante simples, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez o fato de essa definição ser tão simples seja o motivo que leva muitas pessoas a duvidarem. E a fé não admite dúvidas. Não admite mas ou se. Ou a pessoa tem fé, ou a pessoa não tem fé. Aliás, não existe essa história de não ter fé. Em qualquer situação, a fé estará sempre presente. O problema é quando a utilizamos contra nós, fazendo a oração da forma errada. Fomos educados para fazer nossos pedidos com fé. Há pessoas que fazem promessas, inclusive dolorosas, para alcançarem uma bênção. Eu não tenho o direito de recriminá-los. Mas o Mestre Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 13: Misericórdia quero e não o sacrifício. Mas onde se encaixa a fé nessa história? Ora, se a fé é o firme fundamento daquilo que eu ainda não vi, então eu tenho que crer como se o que eu desejo já tivesse acontecido. Isso é fé. Após ser questionado sobre a figueira que havia secado até a raiz, Jesus disse: Por isso vos digo que tudo aquilo que pedirdes em oração, credes que já o receberam, e assim será. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Está aí o segredo. Partindo por esse princípio, nossas orações não devem ser de pedidos, mas de agradecimentos, já que eu creio que já o recebi, mesmo antes de ver. Essa verdade é tão maravilhosamente simples que caímos na tentação de não acreditarmos nela. Quando nos aproximamos de Deus através da oração, temos que fazer isso com a certeza de que Ele tudo pode. Se a nossa oração é cheia de dúvidas, certamente não será atendida. Ou pior, será atendida ao contrário. Vejamos. Se eu vivo pedindo algo, significa que eu estou carente disso que estou pedindo. Minha oração está repleta de carência. Então, estou utilizando a minha fé contra mim. Podemos comparar a fé com a energia elétrica. Com a eletricidade, nós temos conforto. Ela alimenta as lâmpadas que iluminam nossas casas e os equipamentos eletrônicos que possuímos. No entanto, se colocarmos o dedo na tomada, a consequência será dolorosa ou até mortal. No caso, não foi a eletricidade em si que foi o mal, mas o uso que fizemos dela. Assim é a fé. Ela está aí. Cabe a nós utilizá-la da melhor forma possível, agradecendo ao invés de pedir e não tendo dúvidas. No episódio em que Jesus andou sobre as águas, embora os discípulos ficassem assustados, achando que fosse um fantasma, não era nenhuma novidade que o mestre realizasse tal feito. Mas o que dizer de um homem comum, um pescador? Pois Pedro teve a coragem de pedir a Jesus que permitisse que ele fosse ao seu encontro. Jesus assim o fez. Imagine a cena. Pedro, um simples pescador, andando sobre as águas e indo ao encontro do Mestre. Pedro caminhou sobre as águas, até duvidar. Quando a dúvida o assaltou, ele começou a afundar. Com a dúvida, veio o medo e ele clamou a Jesus que o salvasse. Jesus o agarrou pelo braço e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Veja isso em Mateus capítulo 14, versículo 31. E tenham fé em Deus, pois muitas vezes não somos muito diferentes de Pedro. Aliás, fazendo uma analogia, muitas vezes confiamos mais no garçom desconhecido do que em Deus. Essa frase pode parecer estranha, mas pense comigo. Quando estamos no restaurante e fazemos nosso pedido, ficamos totalmente sossegados de que receberemos o prato que pedimos.
Nem passa pela nossa cabeça que o prato não vai chegar e também não ficamos nos perguntando se o garçom vai ou não trazer o pedido. Simplesmente confiamos. Pense nisso. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com aquela pessoa que precisa descobrir a própria fé. Até a próxima!